Gente, pessoal, acho que agora vai dar certinho a gravação. Vamos lá. Vamos começar então. Hoje a gente vai dar continuidade na nossa aula de lógica de programação. A gente está no capítulo 2, entrada e saída de dados, tá bom? Teve algumas pessoas que entraram, eu estava dando boa noite para todo mundo que ia entrando, alguns entraram aí, eu não vi, tá? Boa noite, tá? Você não, Boa não noite. cumprimentei todo mundo. Vamos lá, pessoal. Na última aula, nós fizemos a instalação aqui no meu computador da IDE que a gente vai usar para fazer a programação, tá bom? E para a gente usar essa IDE, o que que acontece? A gente precisa inserir muitas informações. E o capítulo de hoje é exatamente para a gente entender como que a gente insere as informações e trata as informações dentro de um programa, tanto desse programa que a gente está usando, e a gente pode usar isso como base para diversos outros programas, diversas outras linguagens de programação, tá? O que que a gente tem aqui de linguagens de programação? Linguagem de programação. No nosso curso a gente vai trabalhar muito com PHP, que é uma linguagem para a gente programar para a web. A gente tem o Portugal, que é esse que a gente vai usar como base aqui, que é mais para estudo. E a gente tem N linguagens, tem C Sharp, C++, né? Cada programinha que a gente usa tem uma linguagem específica, tá? Por isso que eu falo que às vezes o conhecimento que a gente obtém aqui, a gente consegue aproveitar ele em outras linguagens. Ou seja, o que você aprender aqui, se você for trabalhar no futuro, vou trabalhar com uma linguagem aqui Python. Não, nunca aprendi Python. Mas quando você começar a ler o material sobre essa linguagem Python e tudo, você vai começar a ver algumas referências do que você já aprendeu em outras linguagens, tá? Linguagens de programa, né? De programação. Então vamos lá. A gente vai falar aqui agora sobre o capítulo 2, tá bom? Entrada e saída de dados. O que que são dados? Por que entrada e saída de dados? Dados é qualquer informação que a gente insere no nosso computador, né? Por exemplo, quando eu vou ali no computador e digito o meu nome, é um dado que eu estou inserindo no computador. Computador, eu acabei de ligar o computador, vou desbloquear ele, aí ele pede uma senha, é um dado que eu estou inserindo. Quando eu desenvolvo um programa, aí eu estou pedindo, por exemplo, a gente fez alguns formulários de HTML, e no formulário de HTML está ali pedindo contato, né, para a pessoa cadastrar o seu contato e tudo mais. A gente está pedindo, está colhendo dados dessa pessoa. Cada quadradinho ali é um dado, que a gente vai juntar tudo e vai ter uma informação. Eu até expliquei um pouco sobre isso, do que é dado, na lógica, na aula de ontem, que foi de banco de dados, para a gente ter uma visão melhor dessa lógica, né, computacional de armazenamento de dados. Então, quando a gente fala entrada de dados, é uma forma de eu capturar a informação do usuário, tá? Vocês vão ouvir eu falar muito, vão ouvir muito no mercado essa palavra usuário. O que é o usuário? É a pessoa física, Leandro, que estou usando o seu programa. Vocês desenvolveram um programa e vocês mandam para mim, igual muitas pessoas desenvolveram o seu projeto do site, mandou para mim. Naquele momento eu sou um usuário. Eu estou ali testando o seu programa, estou inserindo informação, estou clicando no seu site para ver o que, que vai acontecer, né? Então eu sou o usuário. E quem entra com esses dados é o usuário. E a saída de dados é o quê? Eu pego esse dado, trago ele para dentro do meu programa, trabalho esse dado, essa informação e devolvo para o usuário, devolvo essa informação. E isso é essa saída de dados, né? O dado entrou no computador, depois ele saiu, tá? No caso, quando a gente fala sair, a gente usa um termo que é printar. Eu acho que isso nem está no dicionário de português, que é o que? Eu vou imprimir essa informação para um usuário. A gente usa muito esse termo printar. Então aqui a gente tem aqui algumas definições, né? Que a gente tem os dispositivos de entrada e a saída de dados. Eu tenho alguns comandos que a gente vai aprender nessa aula aqui. O que, que são os dispositivos de entrada e saída de dados? Eu vou mudar um pouquinho da lógica aqui do curso aqui que está mostrando, só para entrar na dinâmica que eu quero passar para vocês, tá? Depois eu vou voltar, até vou falar um pouquinho sobre esse vídeo, que isso aqui é a gente fazendo ali na prática o programa. Mas vamos falar aqui o que, que são dispositivos de entrada e saída de dados. Hoje em dia, o dispositivo de entrada, o que, que eu tenho? Na nossa mão aí agora, eu tenho um computador, eu tenho um teclado, que é um dispositivo para mim inserir os dados.
Eu tenho um scanner, quando eu coloco uma foto e escaneio a foto para dentro do computador, o scanner é um dispositivo de entrada de dados. Eu tenho a câmera do meu celular, quando eu estou tirando uma foto, essa foto vai vir para dentro do meu computador, eu vou fazer um backup na nuvem da foto, N situações. Só de eu tirar a foto e a foto ir para dentro do celular já é uma entrada de dados, né? E deixa eu ver aqui, tem uns modelos aqui, ó, dos dispositivos de entrada e saída de dados no item 2.3, que dá alguns exemplos. Olha aqui, ó, eu tenho essa unidade de entrada, que é um teclado, que faz um processamento dentro de um computador, e depois eu tenho essa unidade de saída, que é o monitor. Né? Por exemplo, quando eu escaneio uma foto na minha impressora, no meu scanner, no momento que ela vai para dentro do computador, eu clico nela para abrir, para me ver como que a foto ficou escaneada, é o meu dispositivo de saída. Não quer dizer que saiu do computador, mas eu estou vendo. Né? Esse é a lógica dessa questão da saída. A gente tem algumas outras situações, por exemplo, impressora, que a saída de dados se torna impressora, né? Eu vou pegar aquela informação e vou imprimir, né, num papel. É uma forma de saída de dados também, tá? Então, eu tenho aqui uma outra lógica que a gente vai usar, que é uma simbologia que a gente usa muito no desenvolvimento de programas, que é o fluxograma, para a gente entender. Quando eu começo a desenvolver um programa, que é uma forma da gente entender melhor o nosso processo de desenvolvimento, tá? Quando eu começo a desenvolver um programa, eu preciso desenhar primeiro, antes de eu pegar e começar a digitar no computador, começar a carregar código fonte e tudo mais, é bom eu desenhar, anotar e falar o que que o meu programa vai fazer, como que eu vou trabalhar. A gente tem um termo que usa muito hoje em dia, que é ver fora da caixinha, que é exatamente isso. Quando você começa a desenhar, você está vendo o programa ali fora do computador. Você começa a imaginar o que que ele vai fazer e depois que você começa a programar, tá? Então, o fluxograma ele tem basicamente isso aqui. Eu tenho alguns símbolos do processo, olha. Eu tenho esse círculo, que é usado para indicar o início e o fim de um algoritmo. Eu tenho aqui esse retângulo meio inclinado, não lembro o nome dele, é utilizado para representar uma entrada de dados. Eu tenho esse retângulo e a parte de baixo aqui ela é meio cortada, que é utilizado para representar uma saída de dados. Eu tenho esse retângulo normal, né, com um ângulo reto, que é utilizado para indicar um cálculo ou uma atribuição de valor. Esse termo aqui, cálculo e atribuição de valor, eu vou mostrar para vocês na prática para entenderem melhor. Eu tenho esse retângulo inclinado. Alguém quer tirar a dúvida? Pode falar. O senhor está mostrando sua tela ou não? Deveria. Não está compartilhado. Olha que deveria estar mostrando, viu, gente? Porque quando começou a falar dos retângulos, mas eu não estou vendo. Não, deixa eu voltar aqui então, ó. Então, beleza. Eu acho que a parte da tela foi pouquinho, tá? Foi coisa de 2 minutinhos. Eu estou falando aqui do capítulo 2.4, que é uma questão de simbologia. Deixa eu voltar aqui, gente, até desculpa, viu? Olha só. No fluxograma aqui, que eu estava falando do capítulo 2.4, que é entrada e saída de dados, eu tenho esses símbolos que a gente usa para desenvolver o programa para fazer esse desenho, tá bom? Então, quando eu falei do círculo, né, esse círculo meio deitado aqui, esse símbolo que a gente usa aqui para indicar o início e o fim de um algoritmo, esse retângulo inclinado, né, que eu falei que eu não sabia o nome, para Acho representar que uma é entrada de dados. Oi? paralelogramo. Paralelogramo, aí você vê. Ótimo. E esse de baixo aqui, ó, ele tem um desenho meio arredondado, né? Que é para a gente representar uma saída de dados. E vamos lá, eu vou pegar esse exemplo aqui agora. É um exemplo de um programa que eu vou usar para fazer uma soma de três números. Olha, o meu círculo aqui, ó, que é usado para me fazer essa entrada, o início do programa, né? Eu coloquei o círculo e escrevi aqui início. Coloco uma setinha para baixo porque eu vou para o próximo fluxo desse processo. Esse símbolo aqui, olha, que é utilizado para representar uma entrada de dados, eu vou falar quais os dados que eu vou inserir. O dado A, o dado B, o dado C. Aqui é como se fosse, não tem um valor definido ainda, né? Eu só sei que eu preciso desses dados. E o que acontece? O programa eu já falei, é usado para somar três números. Mas por que eu inseri quatro dados? A mesma coisa, x é igual a 1 mais 1. Né? Então eu tenho o D,
que é o que vai representar a minha soma, o meu cálculo. Então eu tenho os três dados que eu vou somar, que é A mais B mais C, vai ser igual ao D. Esse outro símbolo aqui é o que eu vou mostrar para o usuário, o que eu vou imprimir, né, utilizado para representar essa saída de dados, que é o D, que vai ser a soma, né, o resultado. E logo depois eu coloco o mesmo símbolo aqui, esse círculo inclinado deitado aqui, que vai ser o meu fim do programa, finalizei. Aí eu segui basicamente essa lógica, tá bom? Então, vamos desenhar, como está desenhado aqui, vamos usar esse desenho para a gente desenvolver um programinha que faça esse cálculo, tá? A gente até fez ele na última aula, mas vamos dar uma revisada nele. Vou abrir aqui o programa, o Portugal Studio. Todo mundo conseguiu instalar o Portugal Studio? Alguém teve algum problema, alguma dificuldade? Ninguém me falou nada, eu acho que está tudo... Ninguém me chamou durante essa última semana. Deixa eu abrir o chat aqui que... Ah lá, tá todo mundo rindo que eu não estava printando a tela. Ô, gente, desculpe-me. Deixa o programa abrir aqui que ele está processando. Só um minutinho. Abriu. Vou abrir ele aqui agora. Então tá aqui o nosso programa, a nossa IDE de desenvolvimento, né, que é o Portugal Studio. Vou clicar aqui no mais para ele abrir um novo arquivo, criar um novo arquivo. Aquele último, acho que eu nem salvei ele, deixa eu conferir aqui. Depois eu vou dar uma olhada, acho que eu não salvei ele não. Novo arquivo. Ele já me dá um exemplo, tá? Esse Olá Mundo. Gente, eu não estou conseguindo dar zoom aqui no... Aqui, ó. Geralmente eu rodo o scroll do mouse segurando o Ctrl, ele já faz isso. Vamos lá. Então toda vez que eu abrir um novo arquivo, ele já vai mostrar aqui para mim, olha. Vamos só entender o que ele fez. Toda vez que eu estou desenvolvendo é um programa, então eu estou criando um programa. Eu tenho que declarar essa palavra programa, está até em português, muito semelhante ao HTML que eu abro o HTML. E toda vez que eu declaro esse programa, eu tenho que abrir chaves e fechar chaves aqui embaixo. Tá? E aqui eu tenho uma função chamada início. E quando eu crio uma função, eu coloco um sinalzinho de chaves, né? Vou abrir chaves, vou fechar chaves, que aqui dentro é um bloco de instrução. A gente chama bloco, assim, é como se fosse blocos de montagem mesmo, né? Daqueles Lego. Deixa eu só explicar um pouquinho de função, que talvez algumas pessoas podem estar um pouquinho perdidas. O que é função? Se a gente parar para pensar hoje em dia, por exemplo, no ambiente de trabalho, quando se contrata uma pessoa, vou contratar um funcionário, eu já vou delegar uma função a ele. Esse funcionário aqui é para fazer o quê? Ah, não é igual estagiário que você que faz tudo, não, tá? Vou contratar, por exemplo, um estoquista. É uma pessoa responsável por fazer o estoque. Vou contratar um digitador, uma pessoa responsável pela digitação. Vou contratar um contador, um analista contábil, responsável por lançamentos contábeis e tudo mais. Então, a função, quando eu estou chamando uma função no computador, estou criando uma função, eu estou falando, olha, eu estou criando um objeto, eu estou criando algo no computador que vai fazer uma determinada atividade. Que atividade que vai fazer? É você que define. Né? Eu poderia simplesmente criar uma função chamada assim, função calcular. O que essa função vai fazer? Vai fazer um cálculo. Né? Então, é muito importante você criar funções e colocar o nome dela exatamente do que você está delegando a ela fazer. Semelhante ao estoquista que faz o estoque, né? Controla um estoque. Essa função início é a função início do programa. Estou iniciando o programa, né? Se a gente fazer uma analogia aqui, olha, é como se fosse esse círculo aqui, olha, o início. Estou iniciando o meu programa. Aqui eu já começo assim, eu tenho que receber os dados, né? Aqui é a minha entrada de dados, A, B, C e D. Então eu vou falar que tipo de dados que eu vou receber. Esse escreva aqui, Olá Mundo, ele está cá embaixo, na saída de dados. Então eu não vou usar ele aqui não, vou apagar ele, tá bom? Então eu preciso agora criar uma forma no meu computador para me receber essa informação que o usuário vai lá, vai digitar
e eu vou salvar. Opa, espera aí que tem uma pessoa entrando. Cadê a tela? A Ivonete. Seja bem-vindo, Ivonete. Obrigada, Leandro. Ok. Então eu vou criar aqui agora as opções para me receber essa informação, tá bom? O que que eu vou fazer? Eu vou criar, eu vou criar algumas Ah, tá. Deixa eu falar um pouquinho, né? Antes, eu quero, por exemplo, a pessoa, ele vai entrar com uma informação, né? Vamos pensar aqui bem do nosso programa. Eu preciso pegar esses valores A, B, C e D. Eu preciso pegar do A, B e C, né, os três primeiros. Eu preciso saber qual valor que o usuário vai digitar, se é 10, se é 100, se é 1000. Eu preciso receber essa informação. Quando essa informação vem para dentro do computador, eu tenho que salvar essa informação em algum lugar. Tá? A gente tem um conceito que usa dentro da programação que são variáveis. Se a gente olhar no dicionário, o que é variável? É algo que não é fixo, né? Que está sempre variando. Por exemplo, até o clima, né? O clima hoje está variável. De manhã está com sol, de tarde está chovendo. Né? Variou, mudou. Então eu vou criar um recipiente. A gente vai chamar esse recipiente, a gente chama de variável. Eu vou criar um recipiente para me receber o que a pessoa digitar. E no mesmo momento, a pessoa, por exemplo, no primeiro momento que ela executa o programa, essa minha variável chamada A, ela recebe 1. Aí eu fez o cálculo todo. Na segunda vez que executar o programa, a variável A, o usuário pode digitar 30. Então, você viu que a variável A, ela recebeu um valor um momento, no outro momento ela recebeu outro valor, ela está variando, não é fixa, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu vou declarar quando eu falo declarar, é criar. Eu tenho que criar essas caixinhas, essas variáveis, para receber essa informação. Deixa eu voltar aqui no programa. Opa, espera aí. Tá aqui. Ah, tá. Deixa eu só mostrar uma outra coisa também, tá? O que acontece, gente? Vamos até um raciocínio. Deixa eu ver uma forma de passar para vocês que é o seguinte. Quando a gente cria essa caixinha, eu preciso saber o que eu vou colocar nessa caixa, tá? Vamos pensar, vou criar uma caixinha para salvar um número. Então vou criar uma caixa num formato. A variável vai ter um formato. Se essa variável for para receber um nome, ela vai ter um outro formato, né? Isso por quê? Porque o programa ele tem que entender o que ele vai fazer com essa variável. Para ele entender o que ele faz com a variável, ele tem que saber o tipo de variável, o tipo de dado que está naquela variável. Quais tipos que nós temos hoje em dia? Isso aqui deve estar lá no estudo à frente, depois a gente vai passar mais a detalhes, mas deixa eu falar um pouquinho, porque senão a gente vai declarar a variável aqui, vocês não sabem o que a gente está fazendo. O que a gente tem de variáveis, de tipos de dados? Eu tenho números. Então, quando eu crio uma variável que é do tipo número, o meu programa, né, o meu computador, ele sabe se aquilo ali eu vou somar. Se eu coloco o número, eu posso fazer soma, eu posso fazer subtração. Agora, se aquela minha variável é do tipo texto, eu não consigo fazer soma, né? Eu consigo somar Leandro com Rocha, né? Não tem como fazer soma. Ele faz uma junção. A gente chama isso até de concatenação. Eu junto os dois, Leandro e Rocha. Eu consigo fazer essa junção. Data. Se eu somar eu não consigo fazer uma soma 3 do 12 de 2020 com 4 do 12 de 2020. Vai dar o quê? Será que é 4040, alguma coisa? Não existe, né? Não existe uma lógica para fazer esse tipo de cálculo. Então essas variáveis, elas ajudam o programa a interpretar o que ele faz com cada objeto, né? Com cada informação, com cada dado que está dentro dessa variável.
Então, como a gente vai falar de números, eu vou criar variáveis do tipo inteiro. Aí números, o que que a gente tem de números hoje, né? O que que a matemática nos passou? A gente tem números inteiros, tem números decimais, tem números fracionários. Então a gente vai, vamos começar do básico, vamos falar de números inteiros. Então eu vou escrever aqui inteiro. Deixa eu ver se é inteiro mesmo, porque eu já estou, inteiro. Já estava até meio perdendo. Então eu vou criar uma variável do tipo inteiro. E agora eu vou dar um nome para essa variável. Né? Eu posso chamar número 1, número 2, número 3, número 4, A, B, C ou D. Então o nome vai ser o que você for dar. Tem gente que brinca, né, que quando vai fazer um programa ele começa a criar variáveis, e tem gente que coloca nome de pessoas, né? Fica todo perdido depois. O que que eu recomendo? Você vai criar uma variável, mas ela tem que ser exatamente algo que você vai conseguir identificar. Só pelo nome da variável você consegue saber o que está ali dentro. Por exemplo, se eu vou criar uma variável para salvar CNPJ, salvar CPF, eu vou dar o nome dela de CPF, né? É o mais básico. Se eu vou uma variável para salvar o nome da pessoa, eu vou dar o nome dela de nome. No caso de número, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar o número 1, tá? Eu poderia fazer esse mesmo exemplo que está na aula, A, B, C e D. Mas eu vou mudar um pouquinho, só para ver se vocês pegam direitinho. Eu vou dar essa questão aqui, ó. Número 1, número 2, número 3, número 4 e por aí vai, tá bom? Então aqui eu tenho inteiro 1, eu tenho o inteiro, inteiro número 2. Vou Ô, copiar Leandro, tudo. Pode falar. não tá dando pra ver você inserindo, não. Um, dois. Não entendi. Não tá dando pra ver você inserindo o número um, número dois. Você deu um zoom aí que tá no programa, função. Ah, você fala de dar um zoom para aumentar mais aqui, né? Não, é porque você tá inserindo, eu acho que não tá dando pra ver. Você colocando um, dois, do jeito que você tá falando. Aumentar a tela. Pois é, eu vou aumentar aqui um pouquinho. Melhorou? Ou a tela que congelou, você não está vendo o que eu estou escrevendo? Deu, você deu um zoom aí, mas onde você tá inserindo? Um, dois, você começou a inserir aí em algum lugar e não apareceu, não. Ah, não, eu escrevi aqui, ó, inteiro num 1. Você está vendo isso aqui? Não. Uai, gente, que tá... Alguém não está vendo a minha tela também? Está acontecendo alguma coisa? Não, eu tô tô vendo vendo, essa tela. eu tô vendo Eu direitinho. tô conseguindo ver. Será, Samira, que você está vendo Eu acho que outra tela? Aqui também tô conseguindo ver direito. Eu tô conseguindo ver, mas tá assim, programa. Você tá escrevendo? Eu não tô vendo você escrevendo. Eu acho que talvez você deu zoom no seu computador aí. Tenta reduzir um A pouco. Você está tela vendo só, dela que tá com zoom. você deve estar vendo só o inicinho da minha tela. Não, tô vendo ali. Clica 2 vezes na sua tela que ela volta normal. Você está no computador ou no celular? Computador, né? Estranho. Tenta sair Tô da vendo. tela, quer dizer, sair da sala e entrar na sala de novo, só para ver se melhor. Fecha tipo a aba e entra de novo. Eu vou aguardar aqui um minutinho até você fazer isso. Eu ia até tentar conectar pelo meu celular na sala para ver. E agora, quem foi que morreu? Porque não, espera, na outra vez que ela não veio com o senhor, foi porque morreu a mãe da vida, não foi? Morreu agora, Matilde. A Renata está resolvendo umas coisas na cidade para vir definitivamente. Ela não entrou ainda não, né? Isso, ó. Entrei e saí de novo, deu certo. Obrigada. Então tá, deve ter dado algum probleminha no programa, né? Vamos falar com o Google lá. Então vamos lá. O que eu estava falando aqui? Ó? Eu estou criando inteiro, variáveis. Aí eu estou dando nome para elas. Ó. Num de número, eu não vou escrever número, que vai ficar tão grande, né? Vamos abreviar um pouco. Num 1, num 2, num 3. E esse inteiro aqui, total, que vai ser onde eu vou fazer o cálculo. Do cálculo eu vou armazenar o resultado também numa variável. E essa variável eu vou mostrar para o usuário. Tá bom?
Eu poderia simplesmente já fazer o cálculo e mostrar para o usuário de uma vez. Mas é muito interessante a gente sempre salvar essa informação numa variável só. Vou mostrar para vocês essas duas opções. Então eu criei essas variáveis e agora eu vou pedir para o meu usuário, né, do computador, me informar, me passar um dado que eu vou gravar na primeira variável, no número 1. O que eu vou fazer? Olha, eu vou imprimir uma mensagem para ele, eu vou fazer uma saída de dados, eu vou imprimir uma mensagem pedindo, escreva o número 1 e vou ficar aguardando ele digitar no programa. Aí quando ele digitar o programa e dar um Enter, eu vou pegar o número que ele digitou e vou colocar ele dentro da variável 1. Olhem só. Aí tem uma função, também uma função já é nativa, né? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui, que eu acho que vai atrapalhar para a gente ver tudo. Tem uma função que é nativa do Portugal, que se chama escreva. Escreva na tela, coloque algo. Então eu vou falar aqui, ó. A gente sempre vai colocar, a gente tem uma síntese. Como que chama a função? Gente, desculpa. Como que chama essa função? Escreva. Como que funciona, né, a função? Eu tenho que abrir parênteses, fechar parênteses, semelhante aqui em cima do início, tá vendo que é sempre abrir o parênteses, fechar o parênteses? E entre esse parênteses, eu vou colocar aspas duplas, tá? Tem as aspas simples, aqui no caso aspas duplas, e eu vou colocar um texto. O Portugal vai entender, olha, ele chamou a função escreva. Dentro de aspas duplas, o Leandro escreveu alguma coisa. Então essa mensagem que ele escreveu, eu vou mostrar para o usuário. A IDE, né, o nosso Portugal, ele interpreta desse jeito. Por exemplo, aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, insira o número 1. Ou o primeiro número, ou alguma coisa. Deixa eu reduzir um pouquinho aqui mais, gente. Começa a ficar ruim para a gente ler tudo. Tá. Vamos testar só isso aqui, ó, primeiro, olha. Vou dar aqui um play no programa. Ele apareceu aqui embaixo. Agora eu vou ter que chamar aquele programinha que a letra ficou muito pequena. Lupa. Toda vez que a gente executar o programa, a gente tem aqui embaixo essa parte de baixo aqui, ó, a gente chama de console. Ele está mostrando a mensagem, ó, insira o número 1. Só que ele já falou, programa finalizado, tempo de execução 43 milissegundos. Ou seja, ele escreveu a mensagem, só que eu não dei o comando pro meu programa do que ele vai fazer com a mensagem que a pessoa digitar. Na verdade, eu nem estou falando que a pessoa vai digitar. Né? Eu só falei, escreva. Eu poderia simplesmente falar assim, ó, fim do programa. O que ele fez aqui, ó? Fim do programa. Ou seja, o escreva, eu estou tendo uma saída de dados. Aí eu preciso dar um outro comando bem abaixo do escreva, porque o escreva, o programa, esse compilador, esse Portugal, ele vai executando comando por comando. Ele executou ali programa, função, início, criou a variável inteiro número 1, criou a variável inteiro número 2, criou o total, escreveu, finalizou o programa. Então a gente vai dar um comandinho aqui agora, que é para o que a pessoa digitar, eu vou pegar essa informação e vou colocar em algum lugar. Olha que simples que é, leia. Eu tenho o escreva, eu estou escrevendo, e eu tenho o leia, que eu vou receber essa informação. Deixa eu só dar um Ctrl Z aqui. Beleza. Aí eu vou colocar aqui, ó, leia. Então, o leia é o seguinte, ele vai abrir uma janelinha, ele vai ficar esperando o usuário digitar algo. Eu estou lendo algo que o usuário está digitando. Isso aqui é a minha entrada de dados. Então, eu vou colocar aqui um leia. Mas esse leia, o que eu vou fazer com esse leia? Né? Olha aqui, a mesma síntese, né, da função escreva. Ó. Coloquei a palavra, abri e fechei o parêntese. E aqui dentro eu vou colocar o nome da minha variável, onde eu vou armazenar a informação que o usuário digitar. Então eu vou pegar primeiro, eu estou pedindo o número 1, vou pegar aqui o num e vou colar aqui dentro. Ok? Apareceu aqui, olha. Agora eu vou executar de novo o programa. Deixa eu voltar o zoom aqui. Olha, agora ele apareceu ali, olha.
insira o número 1, só que ele não apareceu aquela mensagem lá, programa executado em tanto tempo. Aí eu vou clicar com o mouse aqui na frente, olha que está piscando o cursor, está piscando um sublinhado. Aí aqui eu vou colocar aqui, ó, 159. Vou dar um Enter. Programa finalizado. Ou seja, a minha função leia pegou o que eu digitei, jogou para a variável, finalizou o programa. Então eu começo a montar o meu programa agora. Agora insira o número 2, insira o número 3, faça o cálculo, mostra o resultado. A gente vai fazendo etapa por etapa do programa, olha. Só que assim, talvez alguém aí está com dúvida, será realmente que o que eu digitei caiu na variável? Né? Olha que dúvida. Eu vou até brincar aqui agora, eu gosto de fazer isso aqui, que isso aqui vai muito para teste de software. Eu vou falar escreva, mas escreva o quê? O que a variável. Mostre para mim o que está dentro dessa variável. Olha, escreva, isso aqui é um texto que eu coloquei, ó, simplesmente um texto. Por isso que eu coloquei o aspas duplas. No leia, estou jogando para dentro da variável. E no escreva, você vê que não tem aspas duplas, tá? Por quê? Porque aqui eu estou chamando uma variável, um objeto do meu programa. Aqui é um texto livre. Vamos executar aqui agora de novo, ó. Vou executar, vou dar o zoom aqui novamente. Deixa eu subir ele aqui um pouquinho. Insiro o número 1. 156. Vou dar um Enter. Ah lá. Ele demonstrou aqui, ó. 156. Bacana? Então ele foi esse escreva aqui, ó, no 1, que foi isso aqui que ele apareceu aqui, ó. Não sei se está todo mundo conseguindo enxergar direitinho. Vamos fazer uma outra brincadeirinha aqui, que eu gosto dessas brincadeiras, que é o seguinte. Vamos tratar, né? Tratar essa mensagem. Eu vou colocar aqui entre aspas, olha que bacana que a gente consegue fazer. O entre aspas duplas, eu consigo digitar uma informação. Vou colocar aqui, ó, você digitou o número, espaço. Vou colocar aqui no... O que eu vou fazer? Eu quero fazer uma concatenação, eu quero juntar a minha palavra com o resultado da variável. Para essa concatenação, a gente coloca uma vírgula. É muito semelhante ao Excel, quem já trabalha com Excel. Tem uma função lá, concat, que eu vou colocando lá no Excel é ponto e vírgula. Aqui a gente usa vírgula, né? É uma particularidade aqui do nosso programa. Eu vou reduzir um pouquinho o zoom de novo, para a gente poder ver o programa ficando montado como um todo, tá? Agora eu vou executar de novo. Vamos dar o zoom aqui novamente. Olha lá, insira o número 1. Ó, 852. Você digitou, ó, escrevi errado. O número 852, programa finalizado. Tá? Isso aqui é bacana porque às vezes a gente tem que... Você digitou. A gente quer testar para ver se a variável está funcionando. O que tem dentro daquela variável e por aí vai. Agora, já que a gente já tem essa lógica aqui montada, vamos criar uma opção lá para o usuário digitar todas as variáveis? Olha que simples que a gente vai fazer. Tem um termo que a gente usa que no mundo nada se cria, tudo se copia. Então eu vou copiar isso aqui, ó. Eu tenho 3 variáveis e vou copiar a outra aqui. Aqui eu vou mudar para 2 para armazenar na variável 2. Aqui eu vou mudar para 3 para armazenar na variável 3. Isso aqui eu vou tirar aqui agora, tá? Aí a gente vai ver digitando todas as variáveis. Vou executar aqui de novo, vou dar um zoom aqui novamente. Digite o número 1, 5654. Digite, opa, espera aí. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Digite o número 2, 965. Insira o número 3, 874. Acabou meu programa. Eu peguei todos os números e coloquei nas variáveis. Agora a gente vai montar o nosso cálculo, né? Vamos fazer o cálculo aqui. Qual que é o cálculo? Deixa eu arredar isso aqui para o lado. Eu vou pegar essas variáveis, vou só fazer a soma e vou jogar para dentro aqui do meu resultado. Eita, fechei a tela. Espera aí.
Ele volta, né? Ô, gente, alguém me derrubou aí. Tá. Tá voltando. Eu cliquei no botão errado aqui. Tá sem som, professor. Eu cliquei no botão errado aqui, eu me derrubei. Então vamos lá, gente. Eu vou fazer uma atribuição agora. Aqui eu estou atribuindo algo que o usuário digita na minha variável. Agora eu vou fazer um outro tipo de atribuição. Vai ser uma atribuição meio que direta, né? Eu já vou pegar uma informação e vou jogar para dentro da variável. O próprio programa vai fazer isso. Então eu não vou usar o comando leia para receber o cálculo e jogar para dentro da variável total. Eu vou pegar a variável total. Ô, Leandro, Oi. teve alguém que fez uma pergunta para você aí em relação aos números. Nossa, gente, o negócio saiu aqui. Eu perdi o chat. Quem fez a pergunta consegue só copiar e mandar de novo ou quer falar aí, que aí eu consigo ver. Ou se for. Leandro, eu não estou entendendo de onde você tirou esses números aí, B54, esse embaixo aí, é porque eu ainda não peguei essa matéria não, sabe? Entendi. Isso aqui foi eu que digitei no teclado. Eu pensei e digitei. Tá? Por exemplo, aqui, olha. Vamos fazer até um teste aqui, ó. O que acontece, Sueli? Você entendeu essa parte do que significa no 1, no 2, no 3 e o total? Pode deixar seu microfone. Eu imagino que seja igual o HTML, né? Quando você coloca em cima, você está dando comando para ele escrever embaixo, né? Não sei se estou falando besteira. Não, até que não. O escreva é muito semelhante ao HTML, tá? Eu estou dando um comando para ele aparecer algo. Só que diferente do que vocês não aprenderam no HTML ainda. Ah, não, você aprendeu no HTML. Lembra quando você cria um formulário que a pessoa vai lá e digita? Tá, você criou aquele formulário lá para digitar o nome, endereço. Quando eu estou falando, o que a gente faz com aquele nome que a gente digitou? A gente armazena ele em algum lugar. A gente armazena essa informação digitada dentro de uma variável, tá? É o termo que a gente usa. Então aqui, mas só que o programa ele tem que saber que essa variável existe, né? Antes de eu jogar alguma coisa para o programa, eu não vou simplesmente falar o programa que a pessoa digitou, joga para dentro de uma variável qualquer aí. Eu tenho que criar as variáveis primeiro, que eu tenho que como é que eu falo? Eu tenho que elaborar, né, o programa, eu tenho que pensar bem quais variáveis que eu vou criar, eu tenho que falar para o meu programa quais variáveis que a gente vai usar. E é isso aqui que eu estou fazendo nesse primeiro momento. Quando eu falo inteiro, eu estou criando um recipiente, uma variável, para armazenar o que a pessoa digita, como números. Então, inteiro. Número 1, eu estou falando no meu programa. Olha, o programa cria uma variável, uma caixinha, né, para receber o que o usuário vai digitar, e o nome dessa variável, o nome dessa caixinha vai ser num1, número 1. Que aí depois eu posso chamar ela, o usuário digitou lá atrás o número 5 e eu coloquei dentro dessa caixinha. Quando eu pegar essa caixinha, eu sei que está o número 5 ali dentro. Essa variável vai ser isso mesmo. Quando eu quiser saber o que o meu usuário digitou no primeiro momento, eu vou chamar a variável número 1 e eu vou saber que dentro da num1 está o que ele digitou. Da mesma forma, eu criei uma variável, né, uma caixinha com o número 2, com o número 3 e uma total, que vai ser uma caixinha que eu vou manipular ela. O próprio programa vai colocar uma informação dentro dela. Essa parte você conseguiu interpretar, entender bem? Conseguiu pegar essa visão? Entendi, mas esse aqui embaixo, que você colocou, insira o número 1, ok, entendi. Só que aí, esse 654, você digitou depois? Que aí eu perdi. Eu digitei. Vamos lá, olha. Então isso aqui você entendeu, eu não né? vi, não. Você entendeu? Isso aqui é semelhante ao quem passou pelo HTML, isso aqui é semelhante a um formulário, e eu coloco lá o cabeçalho do meu formulário, insiro o número 1. Aí eu fico esperando a pessoa digitar. A diferença dessa linguagem do Portugal com o formulário é que eu tenho que passar etapa por etapa para me mostrar. Então, é a mesma coisa se fosse lá no HTML, aparecesse o formulário 1, se a pessoa não digitar algo e desse um Enter, não ia aparecer o formulário 2. É bem semelhante a isso. Então, deixa eu executar aqui, olha. Vamos lá, Sueli, ó. Eu vou executar. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Meu programa está executando, olha. Ele tá escrevendo isso aqui primeiro para mim, ó. Insira o número 1. Tá aqui, ó. Me fala um número aí. Eu vou digitar aqui no teclado, ó. Vamos digitar.
Pode falar. 969. 969, ó. Eu digitei, tá vendo? Vou dar um Enter. Agora eu vou pegar o número, 200. E eu tô digitando no meu teclado aqui, tá? Tá, mas quando você fala vamos executar, você tá lá em cima, você dá um enter? Como que você executa isso? Ah, tá. Isso aqui, olha. Eu terminei de digitar o número aqui só para terminar o programa. Mas aqui eu estou desenvolvendo o programa, olha. Aí quando eu quero que ele execute o meu programa, que é semelhante a você dar um atualizar no seu site, você clica nessa setinha aqui em cima, olha. É porque você não pegou aquela primeira aula. Você clica nesse triângulo aqui, ó, verde, que isso aqui se chama executar o programa. Eu vou pegar esse código e vou executar a mesma coisa se eu estivesse abrindo o nosso código HTML no Google Chrome. Aí quando eu clico aqui, a diferença é que ele abre aqui mesmo, ó. Ele não abre uma outra janela. Aqui no próprio Portugal, eu consigo já ver como é que o programa está ficando. Entendeu? Ah, entendi. Professor, obrigada. O seu chat está funcionando? Que Já chat. voltou? É porque eu não gosto de ficar perguntando assim, não. Eu prefiro escrever lá. Não, pode digitar lá, tá? Não tem problema não. Então, ok. Então tá aqui. Aí o que que eu vou fazer agora, gente? Eu não consigo digitar nada aqui, olha, porque o meu programa está aqui embaixo executando, então eu não consigo mudar o meu código. Ó. Eu posso até tentar deletar, ó, e não faz nada. Então, eu digitei aqui, vou apagar aqui, vou jogar qualquer coisa aqui só para ele executar. Ah, deixa eu simular um erro para vocês, olha. Aqui, ó, vou colocar um... Sem querer eu coloquei uma letra S aqui, olha. Vou mandar executar o programa. Olha o que ele fala aqui embaixo para mim. Esta expressão não faz sentido se estiver sozinha no código. Não, é muito engraçado isso aqui. Você pode atribuir a expressão a uma variável, um vetor, e te dá uma orientação, né? Aí ele fala, a variável S não foi declarada. É porque eu escrevi um S aqui em cima, olha, eu coloquei um S, e ele não sabe o que esse S significa. Se eu tivesse criado uma variável, por isso que ele falou, ó, não existe uma variável, você não tem nada aqui que você chamou de S. Né? Se eu chamasse aqui de num2, opa, num2, e tentasse executar de novo, ele ia falar, ele ia mudar a mensagem, olha, a variável no2 não foi inicializada. Você deve inicializar a variável antes de poder utilizá-la no programa. É porque eu criei a variável aqui e eu não declarei nada para dentro dela ainda. Né? Aqui que eu estou declarando, então ele faz uma lógica. Olha, eu chamei a variável aqui, mas eu não posso usar a variável nesse momento ainda. O programa ele vai descendo, vai fazendo linha por linha. Como essa variável aqui ele não tem valor dentro dela ainda, eu não posso mexer com ela aqui, por isso que ele está falando. Agora, se ela tivesse aqui embaixo, olha, aí ele ia até mudar a mensagem, olha só. Essa expressão não faz sentido se estiver sozinha no código. Porque eu coloquei o num2 e ele não sabe o que ele vai fazer com o num2. É para escrever? É para somar? É para fazer alguma coisa? Ele não sabe, tá? Eu queria só mostrar esse tipo de erro, que é muito comum quando a gente está aprendendo. Às vezes o programa não roda porque eu simplesmente coloquei um ponto aqui sem querer e... Se bem que o ponto ele pega, tá? O ponto é uma situação de classe. Depois eu explico a questão do ponto. Mas se fosse um sinal, por exemplo, aqui, um sinal não, porque isso aqui é multiplicação. Deixa eu ver aqui, um número 8, por exemplo, aqui a gente vê que ele vai dar um erro, né? Ele vai dar aquele mesmo erro da letra S, né, que eu tinha colocado. Então, ok. Só queria mostrar uns errinhos básicos. Agora, o que a gente vai fazer, né? O que eu estava mostrando antes, eu vou fazer o cálculo e vou jogar ele para dentro da variável. Então essa variável total é uma variável que eu não vou pedir para o usuário digitar nada, senão não faz nem sentido, né? Digita o número 1, digita o número 2, digita a soma para mim. Não, eu que quero fazer o cálculo dessa soma. Então vou colocar a variável aqui como total e vou colocar esse sinal, igual. O que acontece na linguagem de programação? Quando esse sinal igual tiver uma vez só, ele não significa igual. Ele significa recebe. Ou seja, variável total vai receber alguma coisa. Eu poderia simplesmente, vai receber 1, 2, 3. Funciona, olha, vai executar. Eu vou colocar aqui 1, 2, 3 e executou. A variável total recebeu 1, 2, 3. Mas isso é porque eu escrevi aqui, tá? Só que eu quero que ela faça o cálculo para mim. Então,
Que cálculo que eu quero fazer? Vamos fazer a soma. Pega a variável, né, o que a pessoa digitar no 1, que a pessoa digitar no 2, mais o que a pessoa digitar no 3. Ok? E eu vou escrever, né? Eu tenho que fazer a minha saída de dados. Ó, deixa eu até mostrar. Vou fazer um errinho aqui também, tá? Eu vou mandar ele escrever a variável total antes de eu ter usado ela. Aí eu vou mudar, vamos personalizar a mensagem. A soma dos 3 valores é... Aí eu coloco um 2 pontos e um espaço. Eu coloco esse espaço aqui na frente porque ele vai colocar a variável junto, senão ela fica colada nos 2 pontos. Aí eu vou fazer aquela mesma concatenação que eu tinha feito antes. Eu coloco uma vírgula e o nome da variável. Aí ele já vai imprimir para a minha variável. Eu queria que vocês olhassem bem. O Portugal ele consegue ajudar a gente um pouco antes da gente executar o programa. Quando eu escrever a total, tá vendo que ele já colocou um errinho aqui embaixo? Ó? Ele sublinhou ele de vermelho com esse monte de montanha, né? Ele já está falando, ó, isso aqui vai dar erro, viu? Isso aqui não vai dar certo, não. Eu não estou entendendo o que você está querendo fazer, não. E mesmo que eu não repare o sublinhado e eu execute, aí aqui embaixo ele vai dar, ó, a variável total não foi inicializada. Ou seja, essa variável total não tem nada dentro dela. Tá? Então essa impressão desse texto não vai funcionar para mim aqui. Mas eu posso colocar ele abaixo do total. Aí ela já funciona, olha, ele não está sublinhado mais. Vamos executar para a gente ver como é que vai ficar o programa, olha. Insira o número 1, vamos pôr números fáceis para a gente somar aí, ó, 5. Insira o número 2, 7. Insira o número 3, 3. A soma dos 3 valores é 15. Ele fez o cálculo para mim. 3, 7. 7 com 3, 10, mais 5, 15. Imprimiu 15. Ok? Foi isso. E vocês entenderam assim essa interpretação? Alguma dúvida? Vou começar a salvar esses códigos, tá? Para mim disponibilizar para vocês. Quem ia falar? Falou? Repete. Não, sem dúvidas então. Eu vou criar aqui agora. Salvo o programa atual. Eu vou criar uma pastinha que eu vou colocar lá na nuvem para vocês acompanharem. Estudos de trabalho. Nossa, aqui não tem um atalho, não. Vou criar na área trabalho aqui, depois eu copio para um outro lugar. Isso aqui é a minha calculadora, tá? Vou salvar ela. Vou fechar ela aqui agora. Vou criar um novo arquivo. Vamos fazer um testezinho simples, né? Isso aqui está na aula. Vamos pensar aqui, gente. Uma coisinha bacana que acontece no site aqui da prefeitura. Quando você loga, aparece o seu nome aqui, ó, Leandro da Rocha Educador, né? Isso é por quê? Porque lá no meu cadastro de perfil, eu inseri o meu nome aqui, olha. Cadê? Onde que eu inseri meu nome, gente? Modificar perfil. Leandro. Aí tem um outro lugarzinho, ó, sobrenome, Rocha. Aí eu coloquei um tracinho Educador Prodabel. É como se eu tivesse criado duas variáveis. Uma variável chamada nome e outra chamada sobrenome. A gente pode fazer uma brincadeira aqui criando isso, olha. Eu vou criar essa variável que vai receber o meu nome. Eu vou ter uma cadeia de caracteres, eu vou ter letra, números, né? A gente tem o tipo de dados aqui chamado cadeia. Eu posso digitar qualquer coisa aqui dentro que ele vai aceitar. Aí qual que é o nome dessa minha variável? Vai ser nome. Eu vou criar a segunda com a mesma lógica lá do site, chamada sobrenome, tá? Aí aqui onde eu vou pedir a informação, eu vou colocar aqui, ó, escreva seu nome, que é como se eu estivesse simulando esse formulário aqui, esse primeiro campo do formulário. Escreva seu nome. O que eu vou fazer com escreva seu nome? Leia
vou jogar para a variável nome. Aí eu já vou pegar aqui e vou... Escreva seu sobrenome. Aí você vai jogar, eu vou colocar essa informação onde? No sobrenome. Tá? Depois eu vou colocar aqui um escreva. Seja bem-vindo, vírgula. Aí eu coloquei até um espacinho aqui, tá? Vírgula, nome, vírgula. Aí eu vou colocar um... Eu posso continuar com o texto. Tá vendo que eu consigo montar? Eu vou colocar um espaço. Vou colocar uma outra vírgula. Que aí eu vou colocar um espaço entre o nome e o sobrenome. Aí aqui eu coloco a variável sobrenome. E fecho o meu escreva. Ah tá, vamos colocar aqui no finalzinho ainda o ponto de exclamação. Agora vamos executar o nosso programa. Deixa eu pegar alguém aqui, ó. Rosa Anália. Escreva seu nome. Ah, deixa eu dar o zoom aqui também, ó. Espera aí. Escreva seu nome. Ah, gente, eu fiz errado, eu fiz feio aqui, ó. Aí isso aqui que eu tô falando pra vocês, eu não coloquei espaço depois do nome, aí fica muito em cima, olha, como é que fica feio o programa, olha. Fica muito coladinho. É isso aqui que eu quero fazer aqui, olha. Por isso que aqui, escreva seu nome, 2 pontos, espaço, né? Pra gente deixar o nosso formulário bonito. Escreva seu sobrenome, 2 pontos, espaço. Agora vamos executar de novo, ó. Olha como é que melhorou já. Espera, tá processando, olha. Ó. Escreva seu sobrenome, 2 pontos, deu um espaço e tá pedindo para me digitar. Aí eu coloco aqui Rosa Anália. Escreva seu sobrenome, Anália. Agora eu vou dar um Enter. Ai, ficou feio. O que eu fiz aqui? Eu acho que eu dei uns 2 Enter aqui, desculpa. Deixa eu executar de novo. Rosa Anália. Ah, agora ficou bacana, ó. Seja bem-vinda, Rosa Anália, e o ponto de exclamação bem à frente do nome, gente, olha. Então eu consigo fazer essa montagem de texto, né, aqui no escreva. A gente chama isso aqui de concatenação, igual eu já falei, tá? Eu consigo fazer a montagem, então eu consigo personalizar todos os programas, inclusive esse nosso site aqui, ó. Ele é personalizado dessa forma, tá? Aqui em cima aqui, ó, ele já pegou a variável, ele já montou isso aqui para mim. Na hora que eu clico no botão e entro nesse site, ele já faz essa concatenação, essa montagem, tá bom? Então com isso aqui, a gente pode até... Deixa eu voltar naquela página do fluxograma. Se a gente pensar aqui para desenhar o nosso fluxograma, é basicamente, ó, início, eu iniciei meu programa. Tá? Iniciei meu programa, minha função. Entrada de dados. Qual a entrada de dados que eu vou ter? Eu vou ter aqui a cadeia nome e a cadeia sobrenome. E eu vou receber, a entrada de dados está dentro disso aqui tudo, tá? E eu recebi o meu dado, ó, a pessoa digitou o nome, digitou o sobrenome. Então isso aqui é a minha entrada de dados. Eu vou manipular o dado que está aqui, olha. Nesse exemplo aqui eu não fiz nenhuma manipulação. E eu vou fazer aqui, ó, a impressão do meu resultado. Que é simplesmente já escrever a mensagem aqui, ó, seja. Lá naquela calculadora, esse item aqui, ó, igual, foi aquele cálculo que eu coloquei total, que recebe 1, mais 2, mais 3. O número, né? O número 1, número 2, número 3, ok? Alguma dúvida? Pessoal. Senão eu vou pular de capítulo agora. Pode pular. Então isso aí. Nós temos, né, a atividade número 1. Peço que vocês façam essa atividade aí, ó, gente. Tira 100% para nós. E eu vou pular ela, mas isso aí é para vocês já fazerem aí, tá? Terminando a aula aqui, vocês já vão lá no capítulo e já faz essa atividade aqui para não ficar no esquecimento. A gente tem aqui no capítulo 2.6 uma documentação para falar um pouco sobre a entrada e saída de dados, né? Tem esse texto aqui que tem uma evolução histórica do porquê que surgiu. Tem uma leitura complementar aí para vocês, tá? No 2.7 tem um link aí do YouTube para vocês verem um vídeo aí, ó. Professor. Tem as propagandas, né? Ninguém aguenta essa propaganda. Vamos pular isso aqui também. Agora eu vou entrar aqui no tipo 3, no vídeo 3.1,
que a gente fala de variáveis e tipos de dados. Isso foi o que eu passei para vocês no início, né, quando a gente estava começando a declarar. Vamos ver se ficou na dúvida de alguém. Olha, eu tenho aqui, tem esse vídeo, tá? Recomendo vocês assistirem ele aí. Deixa eu só relembrar aqui, ó, que a variável, o tipo da variável é cadeia, uma cadeia de caracteres, e o nome da variável, nome, essa caixinha que vai receber tudo. Então eu vou pular esse tópico aqui porque eu passei ele anteriormente já para a gente desenvolver o programa, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Fala que eu volto atrás aqui. Ah, eu não tinha visto essa foto aqui não. Eu falando de caixinha, o exemplo que deram aqui foi de gavetas, né? Eu coloco uma informação dentro de cada gaveta, uma informação dentro dessa caixinha. Tá joia? E o tipo de dados, o 3.3, a gente tem o tipo de dados numérico, que é inteiro e real. O real é aquele decimal, tá? 0,1, 5,2, 5,5, alguma coisa. Eu tenho o literal, que é o caractere e a cadeia, né, que eu posso colocar aqui, ó, cadeia de caracteres, por exemplo, o seu nome. E eu tenho esse caractere que recebe qualquer tipo de símbolo, né, que pode ser recebido aqui no computador, letra, número, símbolos. O caractere também é dessa forma. O caractere é dessa forma, desculpa. E eu tenho o lógico. O que é o lógico? O lógico, a gente chama lógico e booleano, talvez só para vocês memorizarem essa palavra booleano, que é o seguinte, é sim ou não? É true ou falso? É verdadeiro ou falso? É positivo ou é negativo? É algo que é sim ou que é não, né? Você vê que eu tenho só duas escolhas, né? Ou é essa escolha ou é essa escolha. Na lógica de programação de computador, a gente recebe isso como 0 ou 1. Tá? Então, por exemplo, eu quero fazer uma condição. O Leandro atrasou a aula de hoje. É verdadeiro ou falso? É verdadeiro, é 0. É falso, falso é 1. Né? Então eu tenho essa inversão. Então a gente passou por isso aqui. Essa questão do lógico aqui é o primeiro momento que eu falo disso. Alguém tem alguma dúvida desse entendimento? Do que é uma variável lógica? Porque o computador ele entende isso, né? Ele sabe se quando a gente cria uma variável do tipo lógica, eu não posso jogar um texto para dentro dele, eu tenho que jogar ou é 0 ou é 1. Sem dúvidas, vou pular. Então a gente pode ver que a gente já passou nesse programinha que eu fiz, essa análise que eu passei para vocês, a gente já matou o capítulo 2 e o capítulo 3. Então tem aqui a terceira atividade, a atividade da aula 3 para vocês fazerem. Vocês matam ela aí assim que a gente terminar a aula, tá bom? Tem esse vídeo aqui de operações básicas. Quais são as operações básicas? Eu tenho soma, subtração, multiplicação e divisão. Né? Vamos voltar aqui na calculadora, vamos implementar a nossa calculadora, vamos melhorar ela, tá? Deixa eu fechar, deixa eu salvar isso aqui também. Aqui a gente colocou calculadora, aqui eu vou colocar entrada de nome e sobrenome. Só um exemplo aqui, ó. Vou dar um novo aqui. Ah, não, deixa eu abrir aquele lá que eu vou aproveitar o código dele. Abrir o arquivo. Olha o que eu gosto de fazer, tá, gente? Eu já fiz a calculadora aqui. Aí eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Ah, ele não deixa fazer por aqui não. Nossa. Vou fazer o seguinte, ó. Eu estou salvando esses arquivos dentro da área de trabalho. Essa pasta aqui, códigos do Portugal. Então aqui eu vou pegar o arquivo, vou copiar e vou dar um Ctrl C, Ctrl V, que o Windows ele já cria uma cópia com o nome cópia. Eu vou falar aqui calculadora 2, versão 2. Que aí eu já vou aproveitar tudo que eu já tinha digitado lá para não ter que refazer. Isso vocês vão fazer muito. Às vezes você faz alguma coisa bacana num programa, num site de alguém. Você vai fazer um site para uma outra pessoa, você vai aproveitar aquilo que você fez. Você não vai começar a desenvolver do zero, né? Então vamos abrir aqui, calculadora versão 2. Deixa eu aqui abrir arquivo. Apareceu aqui para mim a versão 2, vou abrir. Você pode clicar duas vezes aqui, olha, que ele abre também, tá? Então eu vim por aqui, eu já tenho aqui o número inteiro, número 2, número 3 e o total. E essa calculadora que a gente fez aqui é basicamente uma soma, né?
Então eu vou fazer agora aqui, olha. A pessoa vai digitar o número 1, número 2. Vou mudar um pouquinho. Eu vou tirar esse número 3. Eu não vou usar o número 3 não. Vamos deixar só 2 números. E vou apagar aqui, ó. Não vou usar o número 3 aqui, tá? Aí o que que eu faço, olha. Eu vou mudar o nome das variáveis. Eu vou ter uma variável soma. Eu vou ter um objeto, né, uma gaveta para armazenar a soma dos dois números. Isso aqui eu vou apagar, que eu não vou usar a variável número 3. Agora eu vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui é subtração. Vamos abreviar um pouquinho, tá? Não vamos deixar essas variáveis muito grandes, não. Eu vou colocar só as 4 primeiras letras. Tá? Então eu tenho aqui uma para armazenar a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Esse aqui eu já estou fazendo a soma, né? Então, como eu mudei o nome da variável, ele está criticando aqui, ó, não existe o total mais. Então eu vou pegar a soma e vou trocar aqui, ó. Beleza? Agora eu vou pegar aqui, ó, a variável subtração. O que a subtração vai fazer? Ela vai pegar o num1 menos o num2. A minha variável multiplicação, eu vou pegar o num1 vezes o número, a variável 2. E a minha divisão, eu vou pegar aqui, eu vou pegar o num1 dividido pelo num2. Olha os símbolos que eu estou usando, os mesmos que a gente usa no nosso dia a dia, na nossa matemática, aí, na calculadora. Deixa eu reduzir aqui um pouquinho, só para me digitar melhor, gente. Então eu tenho aqui, ó, escreva a soma dos valores é... Aí eu vou imprimir a variável soma. Aí eu vou aproveitar esse mesmo texto aqui e vou colar ele mais 3 vezes aqui embaixo. A subtração... Aqui eu posso pôr C cedilha, acento e tudo. A subtração dos valores é essa variável aqui, ó, subit. Agora eu tenho aqui a multiplicação. A multiplicação dos valores é... Aí eu vou abrir essa gavetinha aqui, ó. Vou mostrar essa gavetinha para o usuário. E a divisão dos valores é... Vou colocar a variável div. Vamos executar aqui agora. Deixa eu dar o zoom aqui. Deixa eu executar. Vou dar o zoom. Insiro o número 1. 5. Opa. Insiro o número 1, 5. Espera aí, gente. 5. Insiro o número 2. 2. Aí ele já mostrou tudinho aqui para mim, gente. Mas ficou muito bagunçado, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Ó. A soma dos valores é 7. A subtração dos valores é 3. Tá vendo que tá tudo tumultuado? Tá tudo muito junto? Aí eu vou dar para vocês aqui uma nova dica. Cadê o... Deixa eu reduzir aqui. Por quê? O escreva é semelhante àquele parágrafo que a gente coloca lá no HTML. E vai colocando tudo um do lado do outro. A gente precisa usar um comando, uma tag, né? Que vai jogar a linha para baixo. Lá no HTML a gente usa o BR. Aqui a gente tem uma variável que é o /n, tá? /n. Essa barra aqui é aquela barra que está do lado do Z no teclado. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Ele vai fazer o seguinte, ó. A soma dos valores é, e vai imprimir a variável soma e vai jogar para a linha de baixo. Aí ele jogou para a linha de baixo. Aí ele vai processar esse aqui, ó. A subtração dos valores é, vai imprimir a variável da subtração que a gente fez o cálculo e vai jogar para a linha de baixo, vai dar uma quebra. Depois ele vai chamar a multiplicação, vai imprimir e vai jogar para a linha de baixo. E aqui ele termina o nosso programa. Então aqui eu não preciso colocar o barra. Vamos executar aqui agora de novo. Vou dar um mais aqui, ó. Jogar os mesmos valores, 5 e 2. Aí ele imprimiu, ó. A soma dos valores é 7. A subtração dos valores é 3. A multiplicação é 10. E a divisão, 2. Por que 2? Tinha que ser 2,5, né? Mas você lembra que eu falei que a gente está criando variáveis do tipo inteiro? Inteiro não é decimal. Eu não tenho
1,2, 1,3. Ali deveria ser o resultado 2,5. Mas como a variável é do tipo inteiro, ela ignora as casas decimais. O que tem vírgula para lá, ele não imprime. Tá? Aí então a variável divisão seria interessante a gente começar a usar ela como decimal. Deixa eu ver se é decimal aqui, não. Real. Aqui é o nome real. Tipo real, moeda. Moeda mais do que a gente sabe que centavinhos conta, né? Vamos executar aqui de novo. Deixa eu dar outro zoom. Jogar o mesmo resultado. Ó. 5 e 2. Aí a divisão dos valores é 2,10. Ele não interpretou bem o real também não. Espera aí rapidinho, gente. Eu acho que eu... Deixa eu ver aqui. Acho que o real... Deixa eu só ver aqui na documentação do Portugal. Eu acho, Leandro, que se um tiver real e o outro tiver inteiro, aí ele vai pegar o inteiro. Para dar Vai real, receber os os dois dois, têm que né? estar real. Vamos fazer um teste aqui então, ó. Eu vou pegar o real e os números aqui. Eu vou colocar tudo para real então, né? Vamos jogar tudo para real, não vamos usar o inteiro não. Vamos executar aqui agora. 5 e 2. Isso mesmo. Palmas para quem falou, que eu nem sei quem falou, que eu não estava ouvindo aqui, gente. Quem que deu a dica aí? Nossa, gente, eu tô com tanta janela aberta aqui que eu tô até perdido. Quem que falou? Agora fica calado, né? Então vamos lá, olha. Então ele calculou direitinho aqui agora. 5 e 2, aqui virou 7,0. Aí como eu já declarei a variável como real, ele, mesmo que não tenha casa decimal, ele vai colocar o ponto zero, tá bom? E o 2,5. Foi a Rosilene, Leandro. A Rosilene, aí você vê, ó, Rosilene. Valeu. Então eu vou salvar esse programinha aqui agora, a calculadora 2 já faz esses cálculos. A gente tem que aprimorar um pouco, né, essa calculadora, fazer raiz quadrada, tirar percentual e tudo mais. Mas isso aí é lá pra frente, porque a gente vai aprender a melhorar ela com o tempo. Eu vou disponibilizar esses dois arquivos para vocês. Deixa eu até já arrumar uma forma de disponibilizar ele para vocês aqui, gente. Eu já mando o link aqui no chat, que aí eu vou criando aqui e vocês já vão ter. Só um minutinho. Deixa eu abrir um programa aqui que ele fechou. Cadê? Códigos de Portugal. Vou copiar essa pastinha. Vou deixar ela Prodabel, curso de LP. Vou colar o arquivinho aqui. Sueli falando que vai ficar de recuperação final. Não é nada, Sueli. Quando eu estava aprendendo essas lógicas de programação, eu acordava de madrugada pensando em alguma coisa e ela ligava o computador. Minha esposa que é testemunha disso. Mas aí chega uma hora que você nem precisa ligar o computador mais. Você pensa, já faz tudo na mente e fala, ah, beleza, já fiz. Amanhã eu passo pro programa. Vamos lá, gente. Tá. Deixa o programinha atualizar aqui, vai demorar um pouquinho, aí depois eu já mando o código que eu já mando aqui para vocês. Deixa eu ver o que mais tem aqui para mim passar para vocês aqui nesse capítulo 4. Então aqui a gente está falando do operador e a concatenação, que é juntar os dois valores. A gente usou isso lá no nome, né? Eu coloquei o escreva, coloquei a variável nome, vírgula, sobrenome. Eu juntei os dois, eu fiz uma concatenação, tá bom? Tem um videozinho básico aqui para vocês aprenderem, talvez tenha algo que
eu falei de uma forma, assistam um vídeo que de repente vocês veem por uma outra visão de um outro professor, ajuda. Então eu tenho aqui, olha, as variáveis mais, menos, a subtração, né? Multiplicação, divisão, e eu tenho um módulo, que é aquele resta 1, que eu consigo, por exemplo, eu tenho, é igual esse caso, né? Eu tenho 5 dividido por 2. Aí ele mostrou 2 e ele pode falar o resta, porque eu estava falando o dia inteiro, e o módulo vai ser o 1 que sobrou. A ideia, a concatenação, ele deu um exemplo aqui também de duas situações diferentes. E tem o vídeo aqui que demonstra um pouquinho, tá? Vocês podem passar pelo vídeo. Façam a atividade também, mais atividade do exercício 4, que vocês já, só com a aula de hoje, vocês já conseguem matar ela. Fácil, fácil, fácil. Eu tenho aqui as operações básicas de multiplicação, divisão e do módulo. Aqui ele volta um pouquinho a apresentar as operações, tá? Tem até um dividendo aqui do divisor, o que é o resto, né? O módulo, que é resto zero. Peguei 10, dividi por 2, deu 5, não sobrou nada. O resto, essa opção módulo, ela faz exatamente isso. Tem muito professor aqui que eu acho que eu nem vou precisar explicar a matemática básica, né? Aí tem aqui a atividade 5. Tudo isso eu já passei para vocês, ó. Atividade 5 também na lista para vocês tirarem total aí e passar. A gente vai entrar nesse conceito aqui agora de desvios condicionais. Só que eu acho que o desvio condicional eu não vou passar hoje, não. Deixa eu só conferir aqui um minutinho. Para quem não viu ainda já, tá, gente? A gente entrou aqui no site do ead.pbh.gov.br. Eu estou aqui. Eu clico aqui nos 3 tracinhos. Vai mostrar aqui os módulos que vocês precisam passar. Eu tenho aqui o calendário. E aqui no calendário, a gente tem o que a gente vai fazer. Teve gente que falou que não estava conseguindo ver o calendário de terça e de quarta, não. Eu ainda estou tentando ver o que aconteceu. Mas o de quinta eu acho que todo mundo está vendo. Quinta hoje, a gente tinha programado passar até os desvios condicionais. Mas eu vou mudar essa programação, tá, gente? Eu não vou passar o desvio condicional, não, porque eu acho que é muita coisa para uma aula só. Eu vou deixar isso aí para a próxima aula, tá bom? E depois eu vou ajustar esse calendário. O desvio condicional, só para uma base aí, por exemplo, eu tenho 2 caminhos a seguir. Eu vou para a direita ou vou para a esquerda? Isso é um desvio, tá? E isso a gente vai usar na calculadora para fazer uma implementação. Mas vamos deixar para a próxima aula. Alguma dúvida, pessoal? Senão eu vou concluir a aula de hoje de lógica de programação. Teve gente que entrou aí agora, mas não sai não, tá, gente? Acho que a aula está terminando, mas não sai ainda não. Então tá. Ninguém está com dúvida. Eu vou encerrar o vídeo, que eu vou disponibilizar o vídeo lá no YouTube. Parar. Gente, o programa está travando. Espera aí.